falar sobre a desobsessão, que é uma doença do espírito, e para entender como o conhecimento da vida espiritual, a verdade, tem força para libertar a alma, na gradação que lhe é própria, lembremos-nos das palavras de Jesus: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Mas antes de falarmos do tema propriamente dito, e para percebermos que desobsessão é o ato de tratar a obsessão, vamos ao Livro dos Médiuns, ao capítulo 23º, ver o que os espíritos nos dizem sobre esta matéria. Portanto, o capítulo 23º tem o tema obsessão. No número das dificuldades que a prática do espiritismo apresenta, é necessário colocar a da obsessão em primeira linha. Trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. São sempre os espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento. Os bons aconselham, combatem a influência dos maus, e se não os escutam, preferem retirar-se. Os maus, pelo contrário, agarram-se aos que conseguem prender. Se chegam a dominar alguém, identificam-se com o espírito da vítima e a conduzem como se faz como uma criança. A obsessão apresenta características diversas que precisamos distinguir com precisão, resultantes do grau de constrangimento e da natureza dos efeitos que este produz. A palavra obsessão é, portanto, um termo genérico pela qual se designa o conjunto desses fenómenos, cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Veremos cada um destes itens um bocadinho mais à frente. Mas antes de falarmos no tema propriamente dito, e para percebermos que desobsessão é o ato de tratar a obsessão, portanto já fizemos a leitura, e novamente é o ato da obsessão. Fomos ao Livro dos Médiuns, portanto foi o que vimos. Essa ação, portanto, que vimos, persistente, portanto, é uma ação persistente, ou mesmo o domínio que certos espíritos exercem sobre outros, acontece entre aqueles que estamos aqui, na Terra, com corpo, e todos os espíritos que estão no mundo espiritual, ou sejam, os desencarnados. Portanto, ela processa-se de desencarnados para encarnados, de encarnados para desencarnados e entre encarnados. Portanto, ela se faz daqui para o mundo espiritual, do mundo espiritual para aqui, e também se faz entre nós. E ela é mais frequente do que nós imaginamos. Na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta é: muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Portanto, há uma influência da parte do mundo espiritual muito maior do que nós, por vezes, pensamos. Claro que essa influência do mundo espiritual não dá sempre origem à obsessão, mas necessário se faz em nossa vida o orai e vigiai de que Jesus nos falou. Porque, devido às nossas imperfeições, atraímos, através da lei da afinidade, essas influências negativas, umas vezes porque somos ainda devedores e existem entidades que reclamam a vingança, outras vezes pelo desejo que certos espíritos brincalhões e ignorantes têm de fazerem o mal. Vamos então agora ver o que é a obsessão. A obsessão, quanto ao seu grau, como tínhamos falado na leitura, classifica-se em obsessão simples,
fascinação e subjugação. A obsessão simples, ela é simples como o nome indica. Acontece frequentemente e quase não nos apercebemos do que se trata. Apenas sabemos que algo não está bem connosco. E se não nos tratamos, facilmente podemos cair na fascinação, estado em que os espíritos dirigem as suas vítimas, podendo levá-las a acreditar nas coisas mais ridículas e perigosas, conseguindo confundir-lhe a visão e o próprio discernimento. A subjugação, por último, é a mais lamentável forma de assédio espiritual. O obsidiado ou vítima fica sob o jugo do obsessor, que lhe controla os movimentos, agindo sobre a sua vontade. Percebendo então o que é a obsessão, vamos ver que meios temos para resistir a essas influências negativas que tantas vezes nós próprios facilitamos. E a resposta está precisamente no tema de hoje, que é maior e melhor desobsessão, esclarecimento. Portanto, vemos que o esclarecimento, o estudo, será a melhor e a maior ajuda para tratarmos a obsessão. E ao encontro desta afirmativa, vêm as palavras de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas que verdade será esta? É sem dúvida a boa nova, a mensagem do Mestre. Somente o estudo, alicerçado na lógica e na razão, será o meio mais eficiente para desenvolver o espírito que somos. Aplicando os ensinamentos de Jesus na nossa vida, a fim de conseguirmos a reforma íntima, o crescimento moral e espiritual, através de um trabalho constante de transformação das nossas imperfeições. E ao encontro disto, diz-nos o Espírito Miramês no livro Horizontes da Vida: o homem deve conhecer mais, além da matéria, de outra forma nunca encontrará a paz da consciência. As leis de Deus se encontram escondidas nas dobras do tempo e do espaço, mas para o estudante da verdade, elas são visíveis em tudo o que se possa sentir e ver. Façamos a nossa parte nos caminhos do esforço próprio. Se queres ser ajudado, trabalha na tua própria conquista, aperfeiçoando-te. Semeia a luz que terás com o tempo sóis e estrelas em teu céu. Mas vejamos como esta pequenina passagem de facto nos mostra como o estudo é essencial para conhecermos a tal verdade de que Jesus nos falava. As leis de Deus se encontram escondidas nas dobras do tempo e do espaço, mas para o estudante da verdade, elas são visíveis em tudo o que se possa ver e sentir. Portanto, só estudando, só o esclarecimento nos deixa ver mais além. No entanto, quando a obsessão se instala, exigindo uma terapêutica desobsessiva, a ajuda terá que ser encontrada. E no nosso caso, a encontramos no centro espírita, onde no auxílio fraterno, o médio ou médio de atendimento prescreverá o tratamento a seguir. Desde o passe à água fluidificada, até à fluidoterapia, ou no serviço de socorro a desencarnados, o doente encontrará o auxílio e a orientação mais adequada ao seu problema, devendo sempre esforçar-se por estar em sintonia com o trabalho que é desenvolvido em seu favor, a fim de ser impregnado das forças que o socorrem generosamente. E logo que consiga raciocinar com clareza, é indispensável que faça a sua parte, que ajude no tratamento,
trabalhando, portanto, na sua melhoria. Precisa de fortalecer o corpo, mas também a alma, ocupando de uma forma disciplinada todas as horas do seu dia. Joana de Ângeles recomenda: valoriza o esforço. A lei do trabalho é impositivo divino a que ninguém se deve furtar. Façamo-lo então em nosso favor, em favor do próximo, no voluntariado, em tudo aquilo que nos pudermos doar. E é também muito importante nessa ajuda de conseguirmos as melhoras, importante também o tempo passado ao ar livre, o contacto com a natureza, as conversas sem queixumes, a oração e tantos outros meios salutares que são colocados à nossa disposição. E assim, com bom ânimo, poderemos perceber que somos condutores da nossa vida e senhores da nossa vontade, com a certeza de que tudo passa tomando um novo rumo e que sempre poderemos contar com o amparo do nosso Mestre e Irmão Maior, que é e será sempre o caminho, a verdade e a vida. Utilizei os livros dos Médiuns e o livro dos Espíritos e, portanto, o livro Horizontes da Vida, dado à psicografia de João Nunes Maia, e o livro Ofrenda, de Joana de Ângeles, sob a psicografia de Divaldo Pereira Franco.